do que nós estamos conseguindo recuperar em termos de ideia, instituição, como também fazer com que essa academia se fortaleça e nos represente. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção na representação. Para mim, é impossível que um país que assumiu uma natural liderança na produção de alimentos no mundo e que fez, sem dúvida nenhuma, não é alardeada por nós, mas pelas grandes instituições que hoje já reconhecem isso, realizamos a maior revolução agrícola que o mundo já conheceu. As teses malthusianas que previam o desastre mundial, elas foram muito focadas na tradição. É inadmissível que um país como o Brasil, que assumiu uma posição de liderança na produção e no abastecimento de alimentos no mundo hoje, e que veio, sobretudo, sobrepor a tese malthusiana de que o mundo passaria fome, tem para nós um significado muito especial, realmente baseado nos estudos de Malthus e seus seguidores. Só o hemisfério temperado, que conseguiu abastecer o mundo por 4.000 anos, não seria suficiente se não surgisse a possibilidade de uma nova agricultura em regiões tropicais. As vantagens comparativas que o próprio Malthus havia estudado, de que as regiões temperadas passavam por um verdadeiro saneamento provocado pelo seu clima, o frio, em média 6 meses no ano, possibilitava vantagens com a redução das pragas, das doenças, até a mesma extinção em certas regiões, e que depois da primavera, quando o sol vinha retornando, acordava-se o solo de uma longa noite de descanso e liberava suas reservas, provocando ali naquela região uma verdadeira explosão biológica que dava vantagens comparativas às produções produzidas ali. Hoje nós sabemos que essa vantagem comparativa passou a ser uma limitação. Esses países não conseguem utilizar o seu solo por mais de 6 meses. E, com isto, não são capazes de produzir o volume necessário para abastecer a curva demográfica que sempre no mundo tem crescido em equação geométrica. A curva do abastecimento sempre foi ligada a uma equação aritmética. E as previsões de que essas duas curvas se cruzariam aconteceu em 1968, quando o próprio Estados Unidos da América do Norte, o grande abastecedor, a última etapa de ocupação de solo temperado no mundo, a bacia central americana, onde se localizavam Canadá, Estados Unidos e parte do México. O México foi comprado pelos Estados Unidos.
Vocês sabem que ali foi o último lance na segurança alimentar que o mundo teve. E as previsões malthusianas, advertindo as grandes lideranças, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, não foram bem observadas, porque a Segunda Guerra Mundial trouxe a certeza de que o mundo não poderia ter mais uma guerra bélica. A terceira seria fatal. Todos sucumbiríamos. Os segredos da ciência, da bomba atômica, os processos físseis, tinham levado a todas as grandes nações a capacidade de produzir em larga escala esses armamentos destruidores que impediriam a realização de novas guerras bélicas. Bastou que isso fosse certificado para que as nações deixassem pela primeira vez a guerra bélica e adotassem as guerras econômicas. As grandes pressões econômicas começaram a surgir. E todos nós sabemos que os Estados Unidos da América do Norte, grande produtor de alimentos nas últimas etapas, chegou a pressionar na Guerra Fria contra a Rússia, Rússia que ainda não tem autossuficiência até hoje, e foi forçada tantas vezes a ceder no campo econômico pelos embargos políticos feitos pelos Estados Unidos das suas exportações. Pois bem, em 1968, uma verdadeira bomba atômica caiu sobre o abastecimento mundial. A falta de estoques, anunciada pelo próprio governo americano, mostravam que o país, o grande abastecedor do mundo, não tinha naquela data alimentos suficientes para alimentar só o seu povo por mais 6 meses. Segundo a fala do seu próprio presidente, tempo suficiente para que os americanos plantassem a nova safra e a colhessem, sem o que eles próprios estariam enquadrados na zona da fome. Esta foi, talvez, a mais drástica notícia que o mundo recebeu. Por outro lado, o Brasil, como de vez todos os países tropicais, eram importadores de alimentos. Nós, num volume substancioso de um terço do total que consumimos, passamos a sofrer as consequências desta medida, deste embargo não político. O alimento dobra de preço. Junto com ele, a dificuldade na compra. Já não existiam mais países capazes de suprir as demandas mundiais em volumes permanentes. Eram erráticas as compras. E, sendo erráticas, cada uma delas se processava nas mais distantes e longínquas regiões do globo. Os fretes marítimos são muito sensíveis a esta forma errática de se trabalhar. Triplicavam de preços.
E os alimentos, para nós, demandadores, mais do que triplicaram de valor. Basta dizer que a família média brasileira, entre 60 e 70, chegavam a consumir praticamente a metade do seu salário só em alimentação. Para os senhores fazerem uma comparação do mundo de hoje, é a situação em que vive Bangladesh. Bangladesh hoje importa um pouco mais de 1/3 do que consome e paga custos excessivamente altos. A renda de suas famílias médias está sendo consumida pela metade. Isso significa que qualquer povo que fique sem o abastecimento e tenha de gastar a metade de toda a sua renda, não estamos falando nem de salário, nem de salário mínimo, tem constrangimento para poder atender o seu vestuário, o seu transporte, a sua residência, seu plano de saúde, a educação e tantas outras benfeitorias que fez o Brasil mudar tão rapidamente. Em 1930, o Brasil tinha 80% da população rural e apenas 20% urbana. Em 1968, nós já tínhamos a metade da população urbana e a metade rural, com uma característica para nós dantesca. A metade da população brasileira não era capaz de abastecer a outra metade urbanizada, recém-urbanizada. O Brasil entrou em crise pela alimentação. E a sua balança comercial começou a sentir os efeitos desse desequilíbrio, pois a única conta que dava estabilidade à nossa balança comercial era a conta café, que já no início de 1970 não era mais suficiente para equilibrar a compra da alimentação. Lembrem os senhores que em 1973 os árabes, que guerreavam tanto entre si, conseguiram chegar a um acordo criando a OPEP e fazendo uma oferta apenas seletiva do seu principal produto, o petróleo, aos consumidores mundiais. Naquela data, o Brasil consumia 80% do petróleo importado. A nossa conta da balança comercial estourou imediatamente. Qualquer economista sério que analisasse essa conta sabia que o Brasil não tinha capacidade de suportá-la no máximo por 4 a 5 anos. Teríamos de achar uma solução. Essa solução veio naturalmente. Não pensem os senhores que o seu colega Paulinelli, que lá está, teria tido qualquer primazia. O próprio presidente da República havia sido presidente da Petrobras antes de se eleger. E ele, mais do que ninguém, sabia que com a atual tecnologia existente na Petrobras brasileira, nem com 30 anos o Brasil seria capaz de conseguir descobrir petróleo para o seu equilíbrio e autossuficiência. Tinha ele a certeza que a saída não seria por aí. Razão pela qual adotou sem nenhuma dificuldade a estratégia e a tese
ou ganhamos pela agricultura e pecuária, ou estaremos falidos. Foi por isso que se permitiu naquele governo, iniciado em março de 1974, um plano estratégico baseado em ciência, tecnologia, em novos conhecimentos que o mundo não possuía. Eu próprio tentei visitar para conhecer todos os institutos tropicais existentes da época. Não encontrei, a não ser problemas florestais, nenhuma solução na área alimentar. Havia necessidade de que o país criasse um novo conhecimento, uma nova tecnologia, as inovações indispensáveis para que pudéssemos ocupar no nosso lado o hemisfério tropical, reconhecidamente de terras mais velhas, pobres, degradadas, praticamente falidas, que não dariam condições de uso pelo conhecimento existente. Foi, sem dúvida, a Embrapa, as nossas universidades, as nossas instituições estaduais de pesquisa, e, principalmente, junto delas, a iniciativa privada, as instituições que foram amparadas com o recurso que foi colocado à disposição da ciência e tecnologia naquela época. Quem primeiro conseguiu fazer as primeiras inovações para permitir a recuperação de nossos solos degradados e a transformação desses solos em áreas produtivas. O Cerrado foi o exemplo. O único bioma que escolhemos porque tínhamos a certeza de que ele tinha espaço e, sobretudo, possibilidade de ser cultivado em termos competitivos. Os 3 anos que nós havíamos passado por Minas Gerais, com o apoio do governador Rondon Pacheco, havíamos demonstrado claramente, inclusive ao próprio governo federal, ao ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, ao Maurício Rangel Reis, presidente do IPEA, e ao próprio ministro Simons, que muitos dos senhores não sabem, tinha um projeto ligado ao nosso programa de que Minas deveria ser o maior produtor de café pela qualidade e pelo conceito que tinha na cafeicultura. Ele foi um dos primeiros a implantar em Alfenas, no sul de Minas, um dos maiores projetos da cafeicultura que nós tivemos. E ali, com o apoio do nosso governo e de nossa gestão, ele passou a confiar fielmente nas possibilidades da tecnologia e do trabalho dos nossos profissionais. Foi, sem dúvida, junto com João Paulo dos Reis Veloso e Maurício Reis, comandados pelo presidente Geisel, as peças principais que viabilizaram a grande Revolução Verde. Além da Embrapa, permitiram-nos criar a Embrater, provinda do sistema Bicar, uma experiência vitoriosa do Fundo Rockefeller, em 1948, iniciando por Minas Gerais, que em 1973 havia se espalhado pelo quase o Brasil inteiro e foi transformado na Embrater para ser um órgão que pegassem todas as inovações e levassem aos produtores, com assistência técnica, assistência creditícia e, sobretudo, um apoio familiar,
para que esses produtores pudessem evoluir na gestão, na governança dos seus bens. Foi, sem dúvida, um projeto ímpar. Fizemos a conta de trás para frente. O Brasil, para ter a autossuficiência, precisava, naquela época, com as projeções feitas pelo IPEA e pela nossa Secretaria em Minas Gerais, teríamos de plantar no mínimo 3 milhões de hectares de cerrado para alcançarmos a autossuficiência. Sabíamos detalhadamente que, naquela época, 1 hectare de cerrado só seria recuperado com o valor equivalente a $1.000. Portanto, o projeto Polo Centro, uma estrutura de política pública a mais audaciosa que o Brasil já teve, foi inspirado nesses dados. E nós tivemos a garantia para, em 5 anos, aplicar o equivalente a 3 bilhões de dólares e fazer 3 milhões de hectares, 300 mil hectares, 3 milhões de hectares, desculpa, produtivos do Cerrado. O projeto funcionou como um relógio. O dinheiro foi altamente prestigiado. O governo colocava à disposição do produtor que quisesse fazer a sua mudança, desde a cerca, a estrada vicinal, a energia elétrica, a telefonia, toda a infraestrutura individual de sua propriedade ou coletiva no grupo. Ele tinha o financiamento garantido com toda a assistência técnica, creditícia, para que ele pudesse executar sem distorções esse projeto. O resultado foi surpreendente para todos nós. Já no primeiro ano, verificamos que o produtor brasileiro soube modificar o cerrado, antropizado e desgastado por 500 mil anos, chuvas torrenciais, o fogo anual que o índio aprendeu que para controlar precisava, a presença de animais, sejam silvestres, sejam domésticos, não permitiam que o cerrado fosse uma área produtiva. O produtor aprendeu que, desde o primeiro movimento, ele tinha de trabalhar para modificar física, química e biologicamente esse solo. Foi a grande solução. Já no terceiro ano, o cerrado dava sinais de que era capaz de competir, sim, em produtividade com as grandes áreas produtoras que o mundo conhecia naquela época. Esta foi, sem dúvida, a grande revolução que o Brasil realizou. No 5º ano de governo, a nossa balança comercial na parte de alimentos estava praticamente equilibrada. É verdade que a parte da energia, do transporte, o petróleo, ainda não tínhamos nenhuma solução. O que veio a acontecer, graças aos investimentos que foram feitos na Petrobras, na Universidade Fluminense, na Universidade do Rio de Janeiro, naqueles institutos criados pelo próprio presidente Geisel, quando o presidente da Petrobras, que permitiram 34 anos depois que o Brasil caminhasse na direção da descoberta do pré-sal, hoje nos dando a autossuficiência de petróleo que nós precisamos. Portanto, senhores, o primeiro grande lance foi, sem dúvida, no setor agrícola. Este tem de ser analisado, respeitado e, sobretudo,
guardadas as nossas proporções, embalado para que o Brasil não perca a posição de destaque que conseguiu. Conseguimos demonstrar que o clima tropical permitia o uso ininterrupto das nossas áreas produtivas por 12 meses. Produzimos hoje, indiscutivelmente, em nossas áreas irrigadas, até 3 safras por ano. O que já temos demonstrado é suficiente. E, por outro lado, a integração de lavoura, pecuária, floresta, o ILPF, a tecnologia mais avançada, hoje respeitada pelo mundo inteiro, permite que o produtor brasileiro use o solo brasileiro por 12 meses ininterruptamente, em 3 a 4 culturas, coisa impossível em qualquer outra região do globo. Estas são, sem dúvida, as tecnologias que podem não só permitir que nós afirmemos, mas que os próprios organismos internacionais tenham a certeza de que 2050, quando o mundo deverá ter próximo a 10 bilhões de pessoas, portanto, 2,5 bilhões a mais do que hoje, o Brasil terá condições, sim, de produzir a mais a demanda supletiva que vem pelo aumento da renda, porque aqueles novos 2,5 bilhões de pessoas serão, de maioria, originários de países populosos. A China, a Índia, a Indonésia e a própria África. A África que cresce hoje, em seus países populosos, até 8% ao ano. Portanto, temos certeza de que o mundo vai precisar de uma oferta não de 20% ou 30% a mais, mas em torno de 60% a 70% a mais da oferta proporcional que hoje fazemos. O Brasil é capaz, tem condições, não pode recuar, não pode perder o espaço. Já somos a liderança no avanço biotecnológico que o mundo espera do avanço na ciência agrária. Temos de fazer isto com toda a competência, mantendo o Brasil o maior estoque biológico que o mundo conhece hoje. Região tropical. E ainda, além disso, poder ajudar as outras regiões tropicais, que pela fome, pela miséria, pela falta de alimentação, estão provocando guerras e verdadeiras ondas migratórias em direção aos países ricos e industrializados, tirando o seu sossego. Esta é, sem dúvida, uma das grandes deformações do mundo de hoje. E nós, brasileiros, temos a responsabilidade de propor um pacto internacional que permitam que estas nossas tecnologias tropicais cheguem até eles com a mesma segurança que foram implantadas aqui na década de 70. Mas, para isto, temos de ter, além da nossa tecnologia, que está naturalmente disponível, os recursos financeiros que o mundo industrializado está jogando fora, gastando exageradamente na tentativa de controlar as correntes migratórias pelas suas consequências. Esqueceram-se das causas. A causa é a fome, é a miséria. Precisamos
fazer este esforço. Esta é a tese que levanto para primeiro estudo da nossa academia. Quero que os nossos colegas, com a capacidade de suas inteligências, o destemor e a competência de sua luta e trabalho, proponham de forma séria ao mundo civilizado de hoje a oportunidade de modificação profunda na estrutura do conceito de produção de alimentos. O mundo tropical pode se tornar, sim, autossuficiente. E nós, brasileiros, temos as condições de oferecer a tecnologia e o conhecimento que já temos. Se não temos, exatamente por situações esdrúxulas, de verdadeiros desgovernos que malbarataram a nossa economia por mais de 30 anos, deixando o saldo negativo de uma dívida pública aos nossos jovens de hoje na ordem de 7 trilhões de reais, que terão de ser pagos. Não somos caloteiros, nem adotamos qualquer tese do calote. Vamos ter que pagar essa dívida, razão pela qual necessitamos fazer um pacto internacional, onde os países que estão gastando riso de dinheiro dizem que o presidente Trump gastou 2 trilhões de dólares para fazer um muro do México, que hoje sabemos não contém as imigrações. Por outro lado, os países europeus gastam quantia semelhante anualmente para manter seus exércitos mobilizados nas costas dos países europeus voltados para o Mediterrâneo, pois a África tem sido a grande origem das imigrações para ali. Descaracterizaram esses países ricos, distorceram o seu sossego. E eles precisam, sobretudo, compreender que um problema desta natureza não será fácil combater pelas consequências, mas sim pelas origens. Proponho de início um trabalho eficiente do nosso grupo, no sentido de mostrar ao mundo de hoje uma solução mais lógica e execuível para que possamos viabilizar a todos a igualdade de oportunidades e oferecer ao mundo faminto de hoje o que ele ainda não tem, que é a capacidade de produzir alimentos. Fico muito feliz, porque esta nossa academia renasce no sonho de Dr. Eudes de Souza Leão Pinto e encontra a disposição do nosso maior líder, competente, sempre teve êxito em todas as suas missões, que é Roberto Rodrigues, a quem temos de agradecer a sua disposição, mesmo sendo hoje um dos homens mais ocupados no nosso segmento, de aceitar o comando da nossa academia. Temos dito a ele que nós faremos o que for possível com a nossa capacidade, dedicação e competência para ajudá-lo a corporificar esta ideia de Eudes de Souza Leão Pinto.
e que ela não seja apenas uma romântica ideia, mas seja um grupo ativo, eficaz, competente, que alerte as nossas autoridades a necessidade que temos de manter aqui os investimentos em ciência e tecnologia e buscar nos pactos internacionais a forma de uso do conhecimento que o mundo hoje reconhece é capaz de controlar a fome em toda a face da Terra. Esta é, portanto, a posição de um seu companheiro, que buscou na inspiração de Dr. Eudes a necessidade de que nós consolidássemos não um sonho, mas uma realidade. Esta nossa academia terá de ter uma realização profícua à altura do nosso querido irmão Roberto Rodrigues. Muito obrigado.